Há mais de 3 meses, o movimento Transparência é Regra pedia para que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a CONITEC, disponibilizasse as reuniões antes feitas a portas fechadas, na íntegra, para que a população pudesse acompanhar, né, as tomadas de decisões em relação à incorporação de medicamentos, a novos tratamentos e diretrizes clínicas adotadas. E para fazer um balanço de todas essas reuniões e falar também sobre a participação social nas tomadas de decisões em relação à saúde no Brasil, aqui no Saúde na Roda, nós convidamos novamente a Aline Silveira Silva, que é mestre em saúde pública, doutora em ciências e tecnologias de saúde, com pesquisa e prática no desenvolvimento do paciente e do público na tomada de decisão em saúde. Tudo bem, Aline? Seja bem-vinda aqui a mais uma edição do Saúde na Roda. Tudo bem, obrigada, Camila. Obrigada novamente pelo convite, gente. É sempre um prazer estar aqui dialogando, discutindo ideias novas com vocês. E é mais uma oportunidade para a gente falar, inclusive, sobre os estudos que você fez, né, em relação a tudo isso. Já aproveitando para desejar boa tarde aqui para os meus companheiros, né, o Gustavo San Martin. Tudo bem, Gustavo? Olá, Camila. Mais uma vez, super obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo. Aline, que está longe, né? Obrigado por conectar com a gente. E Thiago, companheiro de sempre aí para a gente falar sobre um assunto que também a gente fala bastante. Thiago Farina, nosso companheiro advogado, que vai falar muito também sobre as reuniões da CONITEC. Já vou te cumprimentar e começar com a primeira pergunta com você, porque eu fiquei sabendo que você está assistindo todas as reuniões aí da CONITEC, então eu queria um balanço aí, pelo menos das suas primeiras impressões, né? 3 meses de reuniões abertas, enfim, estava dentro da sua expectativa? Boa tarde para você, Thiago. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Gu, Aline. Prazer estar com vocês aqui de novo. Camila, assim, o que eu imaginava era mais ou menos isso que eu estou vendo. Assim, qual que é a percepção que eu tenho, né? É um processo que é um processo muito complexo, né? Um processo de avaliação de tecnologia é um processo muito complexo, é um processo que o mundo inteiro tenta aprimorar constantemente, ele passa por um fluxo contínuo de feedbacks, né? O mundo inteiro ainda não está satisfeito com o seu modelo de ATS. Então, assim, é claro que a gente já imaginava esperar um processo assim, com dificuldades, né? Pela sua complexidade e por esse panorama global que eu falei, eu já imaginava encontrar dificuldades para as próprias pessoas que estão ali, né? E, de fato, é isso que você percebe. Se você for fazer uma análise mais refinada, assim, mais profunda das discussões, você vai notar que em muitos momentos os próprios membros estão inseguros, né? Às vezes não sabem, ou assim, eles acabam indo em algumas deliberações ou se posicionando, né, de algumas formas que você percebe que é porque sempre foi daquele jeito, mas que eles ainda estão desconfortáveis, né? Que tem aspectos que eles precisariam ter, talvez, algumas informações adicionais. Então, assim, para resumir, eu acho que o mais importante de tudo foi a possibilidade da sociedade enxergar este processo para entender a sua dificuldade, para identificar os problemas que os próprios membros ali enfrentam para poder discutir e deliberar, porque é só a partir daí que a sociedade vai conseguir ter um pouco mais de empatia com o processo, com as pessoas que estão no processo e propor soluções. Eu acho que sem a sociedade enxergar o que eles ali estão enxergando, era impossível você imaginar numa mínima possibilidade de participação genuína, né? Como a Aline falou. Era impossível. Eu penso, eu acho que talvez a maior lição que eu tenho é como eu viajava nas ideias, né, sem enxergar as reuniões, assim, era uma participação completamente tosca, né? Agora eu consigo identificar os pontos falhos, eu consigo fazer críticas não especulativas, eu consigo fazer críticas baseadas no que eu estou vendo ali. Então acho que esse talvez foi o principal ganho. Tem muito, obviamente, o que melhorar. Eu acho que entre todos os tomadores de decisão, acho que essa humildade, essa capacidade de fazer ajustes contínuos é o que é mais importante, é o que mais a gente tem que lutar nesse momento.
Gustavo, como você tem acompanhado, né, esses 3 meses de reuniões da Conitec que finalmente foram abertas? Inclusive, para você que está assistindo Saúde na Roda, acho que é uma baita prestação de serviços. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, a primeira reunião da Conitec ou até mesmo alguns links envolvendo esclerose múltipla e outras que possam ser interessantes para você que está assistindo aqui, né, o Saúde na Roda, no Crônicos do Dia a Dia, né, Gustavo, para acompanhar de perto aí algumas reuniões que foram importantes, mas das que você pôde acompanhar, qual que é a avaliação que você faz aqui para quem está assistindo o Saúde na Roda? De fato é importante que essas reuniões sejam abertas para o grande público? Obrigado, Camila. Obrigado, Thiago, pela sua visão. Obviamente que ela é uma visão geral e a gente vai ter a chance de falar um pouquinho mais sobre alguns assuntos específicos aqui nessa nossa reunião. Mas eu queria começar, enfim, fazendo uma menção super positiva à iniciativa da Conitec, né, de dar publicidade às reuniões. Eu entendo o quão desafiador é você dar transparência. E eu digo porque transparência, apesar de ser algo que deveria ser premissa básica para toda a nossa relação em sociedade, a gente sabe que não é assim, e não é só Conitec, ou não é só legislativo, executivo, enfim, no nosso dia a dia a gente também nem sempre é tão transparente. Então, obviamente, é um processo desafiador. E aí fica aqui o meu reconhecimento desse movimento da Conitec de poder dar publicidade às reuniões. Outra coisa é que a gente cita como marco a campanha Transparência é Regra, mas o próprio Thiago Farina fala de transparência há mais de 2 anos. Eu falo, talvez o Thiago fale até mais que 2 anos, 5 anos. Eu falo há 2, 3 anos, muito por ser sensibilizado pelo que o Thiago diz, e aí fui entender o processo. Então, assim, acho que também é importante destacar que outras iniciativas, não só a Transparência é Regra, contribuíram para tudo isso. Eu acho que a própria maturidade, né, esse amadurecimento da Conitec, que é relativamente nova, culminou nisso. Então, dito isso, sim, a possibilidade de enxergar as reuniões e como as decisões são tomadas, ela faz a gente pensar bastante, né? E eu queria, na minha postura sempre provocadora, depois até convidar a Aline, porque teve a experiência dela ali dentro da Conitec, né? E aí resolveu pesquisar mais, até como própria paciente, que sempre se coloca, a participação social envolvendo os pacientes, e criou aí um framework, criou na tese dela de doutorado a forma de se fazer isso, que seria, na visão dela, que traz a visão de várias pessoas que foram entrevistadas, o que seria a participação social. Mas antes da gente passar para ela, a proposição fica muito legal, a gente dividiu as reuniões e agora a gente começa a ver, como o Thiago disse, que nem sempre as tomadas de decisão são certeiras, ou melhor, são com certeza a melhor decisão, né? Então, muitas vezes a gente percebe a falta de regra, a falta de um padrão, de critérios para essa tomada de decisão. E trazendo um pouco para o Thiago compartilhar com a gente vê situações, por exemplo, onde a gente que sabidamente não temos aí, nós que não temos um limiar, né, de PIB per capita, para quem está assistindo a gente não conhece, que vai direcionar a incorporação ou não de uma tecnologia, a gente percebe em algumas reuniões a gente vendo ali, né? Não, vamos adotar uma vez e meia o PIB, ou 3 vezes o PIB, mas não escreve isso, porque senão isso vai virar regra. Então, a minha provocação, que depois chamo a Aline, mas Thiago, o que a gente percebe além desses desafios que você traz, fala um pouquinho para a gente o que você tem visto dessa falta de critérios para tomada de decisão, que deveria ser um só, né? Um critério tem que valer para todas as tecnologias ali, e ele tem que ser igual. Você percebe que essas decisões elas sempre são certeiras, ou melhor, tomadas com muita certeza, porque elas se beneficiam de um critério claro, bem definido? Você percebe isso ou não? A gente precisaria desenvolver esses critérios, e aí, de repente, é uma brecha para a Aline trazer o que seria um modelo bacana de envolver a sociedade. Olha, Gu, assim, vou te falar com base no que eu já vi, tá? Eu não vi, ouvi todas as reuniões, mas assim, não analisei profundamente cada uma das tecnologias, não li profundamente os relatórios, não fiz uma análise
exatamente crítica dos critérios que eles usaram. Mas, assim, pela minha análise, por essa análise que eu fiz, assim, é indiscutível que as pessoas ali vão ter que usar critérios da cabeça delas para tomar decisão, né? Então, assim, querendo ou não, eles vão usar um critério. Eles vão usar um critério. Então, assim, dizer que não tem, que o Brasil não vai ter critério de limiar, de custo-efetividade, ou outro critério, porque eu acho que não é só o limiar de custo-efetividade, assim, podemos dizer que não temos, mas temos. Na hora de tomar decisão, sempre algum critério está sendo usado. O que eu senti mais, o que eu senti, talvez, o que eu acho que o critério é positivo, ele traz justiça. Ninguém vai se sentir injustiçado. Você pode gostar ou não gostar do critério. Só que esse critério vai ser usado, de forma geral, obviamente, se aplicando aquilo que é compatível e com adaptações, né, para aquelas questões que são desiguais, tratando os desiguais na medida da sua desigualdade. Mas o que me chama a atenção é que, assim, se você não tem o limiar de custo-efetividade e se você não tem a base do orçamento que você vai trabalhar, e não tem, necessariamente você não tem, assim, quanto dinheiro que eu tenho, né, para gastar? Dinheiro que eu tenho para gastar? Quanto que eu posso definir aqui que eu vou levar em consideração? Eles não têm isso claro. Pelo menos nas de oncologia você não tem isso claro, né? Então, se você não tem o orçamento que está ali trabalhado ou está ali separado para você poder considerar tudo e tomar uma decisão e priorizar, você não vai conseguir, simplesmente não vai conseguir. Eu estava vendo acho que estava lendo um livro recentemente, né? E acho que tem se falado muito sobre as decisões, tomada de decisão baseado, tomada de decisões algoritmizadas, assim. Eu acho que é isso. É muito difícil você colocar isso em prática, mas acho que é isso que a gente tem que perseguir. Você vai ter que definir critérios, você vai ter que definir limiares, você vai ter que definir qual é o seu orçamento global, encaixar tudo isso numa fórmula matemática, né? Que, como eu falei, você pode gostar ou não gostar, mas você não vai se sentir injustiçado. Se você não gostar, lute para melhorar os critérios, né? Eu acho que a gente vai ter que seguir essa linha, porque inevitavelmente as pessoas estão usando um racional algorítmico, só que cada um está usando o seu para seguir ali uma decisão. E cada avaliação está seguindo uma lógica que não necessariamente é padronizada com a outra, né? A gente vai ver isso também na saúde suplementar. Na saúde suplementar, saiu agora também recentemente as tecnologias que estão sendo avaliadas para o próximo rol, e você percebe que não há padrão nenhum. E, sinceramente, eu acho que lá é mais fácil até de você estabelecer um padrão. Porque lá você poderia simplesmente estabelecer quanto que a sociedade está admitindo o reajuste no plano de saúde. Porque, no final das contas, é o beneficiário que vai pagar, com o reajuste, né, da mensalidade que ele paga. Então, ali é fácil. Olha, vai ser 10% máximo de aumento. 10% significa que a gente vai ter um limite aqui para priorizar, né? E a partir daí você pode escolher aquelas tecnologias que eventualmente atendam os critérios de maior impacto, maior, enfim, sobrevida. Aí você define, obviamente, os critérios. Mas ali você conseguiria ter claro qual seria o total e discutir com a sociedade, que eu acho que é mais interessante. Você pode discutir com a sociedade. Quanto você está disposto a aumentar o seu plano de saúde? Se isso aumentar, tantas pessoas vão sair dos planos, né? Não vão ter condições de pagar, tantas empresas vão ter que deixar de oferecer para os seus empregados um plano relacionado a isso. Então, acho que assim, esses critérios a gente vai precisar definir. Em algum momento a gente vai precisar definir. Essa questão que você toca, né, até já aproveitando, passando para a Aline, né, sem mais delongas, mas de dados, de informações relacionadas às finanças, né, pelo que eu tenho acompanhado, sempre é um motivo para você adotar ou não aquele padrão, aquele critério, né, Thiago? Então, assim, o nosso principal argumento é o valor, né? Se for alto demais, a gente não pode incorporar essa tecnologia, etc. Então, eu gostei desse termo, algoritmização, que você falou, né? Colocar em algoritmos esses valores todos para que você tenha o mínimo erro possível. Acredito que seja isso, né? Então, curioso saber como isso ainda não está implementado, mas eu vou deixar a Aline falando a respeito do que ela pensa em relação a isso, né, Aline? Então, em relação ao limiar de custo-efetividade, eu sou um pouco reticente, confesso, porque em vários países a gente teve uma discussão ao longo dos últimos anos de estabelecer, teve vários estudos, né, de estabelecer um limiar de custo-efetividade,
E, inclusive, eu acho que o NICE, né, ele usava um limiar de efetividade. O NICE é a agência da Inglaterra. Mas eles acabaram que com o tempo analisando, e o NICE ele faz isso muito bem, ele faz essa avaliação do seu processo conforme o andamento, né, que é isso que o Gustavo falou um pouco também, da necessidade da gente ter uma avaliação do processo, do que a gente está fazendo, né, ter as críticas de vários atores para poder melhorar, né, senão você não consegue melhorar os seus processos. Então, com base nas tomadas de decisões feitas, inclusive levando em consideração esse limiar de custo-efetividade, eles têm chegado a uma conclusão de que é complexo, é muito complexo você fixar um valor, porque cada uma das tecnologias analisadas, elas têm suas determinadas especificidades. Então, às vezes, uma doença rara, o medicamento é muito mais caro, então fica difícil você estabelecer um limiar, porque aquela doença específica com poucos pacientes, o custo é maior, enfim. Então, eu sou é meio complexo para mim, até um assunto que eu evito até entrar muito, porque eu nunca estudei isso muito a fundo também, muita profundidade, mas o que eu tenho para dizer é isso, é que em vários países, nos últimos anos, é uma coisa que está sendo discutida e que já não está tanto, eles não estão batendo tanto na tecla de fixar um valor, por causa desses vários aspectos que são levados em consideração na ATS, né? Sem dúvida, essa questão do valor, né, Gustavo? Como é que a gente vai mensurar, por exemplo, em determinada patologia, se aquele indivíduo não vai... Qual que é o valor da saúde, né? Eu tenho dificuldade de falar sobre esse tema, gente, porque... Eu também. Qual é o valor da saúde? Eu entendo a necessidade da gente ter parâmetros e estatísticas e viver numa sociedade em que os números são importantes. Mas, Gustavo, eu confesso que eu tenho dificuldade de falar do valor, de valores em relação a isso, quando o assunto é saúde, hein? É desafiador. Eu vou devolver para a Aline, mas o comentário aqui que talvez a gente precise fazer um Saúde na Roda para falar sobre valor em saúde, que é um tema já bem recorrente, inclusive. Tem o André Médici, que era lá do Banco Mundial, que junto com um grupo de pesquisadores, fundador do IBRAVES, Instituto Brasileiro de Valor em Saúde. O que está em questão aqui é valor. Eu sou administrador de formação, valor é o valor percebido, né? O valor agregado a um produto ou a um serviço. Custo é quanto custa esse produto ou serviço. Então, talvez não haja na saúde uma diferenciação entre valor e custo. E vai muito na linha do que o Thiago traz. Então, já devolvendo para a Aline, que eu queria ouvir, como a participação social pode ajudar a mostrar, né, esse valor agregado da própria participação, resultando numa melhor forma de avaliar qual tecnologia, de fato, resulta positivamente para a qualidade de vida do paciente, não só qualidade, para eficácia de tratamento, né? Eu queria só perguntar uma coisa rapidinha para o Thiago. Thiago, você acha que essas questões de faltam critérios, nem sempre eles são iguais para diferentes tecnologias avaliadas? Você acha que tudo isso, na verdade, é um problema resultante da falta da definição de um orçamento, claro, que aí passa por, muitas vezes nas reuniões, a gente perceber ali que a recomendação está condicionada, por exemplo, a um ajuste de preço, como se a Conitec ou mesmo a ANS fossem, esses momentos de consulta pública, fossem quase pré-consulta pública, quase uma banca de negociação de preço. E aí, quando falta um espaço formal de negociar preço antes da gente estudar a incorporação da tecnologia, a gente percebe em algumas reuniões essa questão, mas só se baixasse o preço, puxa, então deveria ter baixado antes. Depois guarda um pouquinho para trazer para a gente essas perguntas. E aí eu jogo para vocês dois, Aline e Ti, para comentarem em cima disso, que me parece ser um ponto importante, né, dessa questão. Eu acho que a própria custo-efetividade é uma dificuldade, né, que a gente tem ali dentro da Conitec. Então, os estudos de custo-efetividade são complicados de fazer. A gente não vê muito, não é muito frequente, né, nas avaliações de tecnologias em saúde no Brasil, até porque faltam alguns estudos para que esses estudos de custo-efetividade sejam implementados, sejam realizados. E isso é uma das coisas que eu tenho buscado, né, enquanto pesquisadora também, trazer mais a
A gente trazer mais essa parte humana, né? Essa parte de valor, né? Medicina baseada em valor, saúde baseada em valor, mas não é um valor de preço, de cifras, é um valor percebido pelo paciente. Então, os desfechos relatados por paciente. Então, eu tenho buscado fazer esse trabalho de pesquisa, né, orientada pelo paciente. Então, eu acho que eu falei até na outra reunião, tem várias instituições que buscam, né, saber um pouco mais, buscam colaborações para incluir mais os pacientes. Muitos países e institutos de financiamento no mundo inteiro, eles têm financiados apenas estudos que tenham inclusão de pacientes nos estudos, lá desde os estudos. Isso é muito importante. A gente ter o paciente relatando o que é importante para ele, qual é a perspectiva dele, já desde o começo. Então, como vocês falaram, né, é uma coisa que a gente tem buscado há muito tempo, esse envolvimento do público e do paciente nas tomadas de decisões. Há muito tempo, há muitos anos, a gente vem falando isso, sobre a transparência, sobre a participação do paciente na plenária, aumentar a representatividade. Então, eu vejo que a gente precisa de um convencimento político, é uma coisa que desde lá na minha tese, da minha dissertação de mestrado, eu falei também isso, de que precisa um convencimento político dessas questões, né? Então, as pessoas que estão ali nessa comissão, elas precisam entender que é necessário analisar outros aspectos que não só o aspecto de valor, de preço, de orçamento. Então, a gente tem que trazer um pouco mais, e eu acho que as decisões que têm sido feitas, têm sido tomadas, ultimamente elas vêm ao encontro disso que a gente tem buscado. Então, é isso, é um processo que está em andamento, né? Então, eu estava vendo um trabalho, o NICE, né? O Reino Unido, ele envolve paciente, tem 20 anos, eles têm 20 anos de história já, de envolvimento de paciente nas tomadas de decisão. Então, eu acho super interessante a gente se espelhar nesses países que têm um exemplo, que estão dando exemplo aí para o mundo. O Canadá dá um exemplo lindo também. Então, tem vários países que eles fazem essa avaliação dos seus processos. Então, a Escócia, a própria Colômbia está fazendo avaliação dos seus processos, inclusive avaliação do envolvimento dos pacientes na ATS. Então, eu acho super importante esses encontros, ouvir os vários lados, ouvir quem tem crítica, ouvir quem tem coisas boas para falar, quem tem críticas positivas, quem tem críticas negativas, quem tem sugestões, porque é aí que você vai melhorar, vai aprimorar o processo, né? Se você ouvir todos os lados e todos os atores envolvidos, indústria, paciente, organização, pesquisador, profissional de saúde. Então, esses diálogos, esses debates são fundamentais, e a transparência, poder dar a chance das pessoas verem o que acontece, como que as decisões são tomadas ali dentro, é fundamental para que esse processo seja cada vez mais aprimorado, né? E aí, Thiago? Eu parto do princípio ali, e sinceramente, eu acho que genuinamente todo mundo ali está tentando dar o seu melhor, né? Todos os membros da Conitec estão tentando dar o seu melhor. O pessoal que, não necessariamente membros da Conitec, mas que fazem a gestão aí do processo de incorporação de tecnologia, também estão tentando dar o seu melhor. É muito complexo mesmo, então, assim, é um processo, como eu falei inicialmente, que está em constante construção, assim, ele tem que receber feedbacks contínuos, né, e estar aberto para aprimorar constantemente. Agora, independentemente da gente chamar de limiar custo-efetividade, né, da gente ficar falando da importância de ter orçamento, as pessoas usam critérios. Assim, o racional, ele é baseado em algoritmos, né? E você não vê que o racional é o mesmo de uma tecnologia para outra. E não é por maldade, não é por... porque eu gosto... É por questões, assim, que são... humanas, né? Às vezes você se sente mais confortável em falar sobre uma tecnologia, alguma coisa te chama mais atenção, então você está mais inclinado a defender aquilo. Às vezes não, às vezes você está num mau dia. Cara, você vê de tudo ali, você vê de tudo. Você vê que às vezes quando uma pessoa que às vezes costuma ter mais traquejo no assunto, quando ela falta, a reunião é completamente diferente. Você percebe isso, é muito claro, né? Então, assim, para mim, o que mais me chama atenção querendo ou não, você usa critério. Eu não percebo que esse critério é padronizado, eu não percebo que você tem uma harmonia entre as tomadas de decisão.
O Gu perguntou sobre a questão até do orçamento, né? Tem casos na oncologia em que a decisão é tomada mais ou menos assim, olha, a tecnologia é boa e nós recomendamos mediante negociação de preço. Aí o secretário vai lá e decide dessa forma também. Eu decido pela incorporação mediante negociação de preço. Eu particularmente acho que, por mais que a Conitec tenha espaço legal para recomendar com condicionantes, o secretário não tem autorização legal para decidir com condicionantes. Essa é uma tese que eu tenho defendido, assim. O secretário ele tem que ser assertivo na sua... Ele pode levar em consideração as recomendações com condicionantes do plenário da Conitec, mas na hora dele tomar decisão, ele tem que superar os condicionantes. Ele tem que fazer negociação antes para ver se atende o preço recomendado pela Conitec. Ele tem que determinar, por exemplo, se a condição for condicionado à realização de protocolo. Ele tem que decidir dizendo assim, incorporo, em tantos dias vão ter que fazer o protocolo. Não é condicionado à realização do protocolo. Ele tem que determinar, ele tem que ser assertivo, né? Já começa a pensar que talvez não seja ele a pessoa certa a tomar a decisão. Talvez essa pessoa tenha que ser o ministro da saúde, porque você tem que levar em consideração outras áreas do ministério que vão impactar naquele processo de compra e que não estão aí no guarda-chuva do secretário de Ciência e Tecnologia. Então, talvez até isso você tenha que mudar. Mas a decisão tem que ser assertiva. Na oncologia, como eu falei, você está tomando essa decisão, o secretário acaba indo na mesma toada ali de condicionar uma coisa ali que enfim, ninguém sabe como que se cumpre aquele condicionante. Teve um caso, se eu não me engano, agora eu esqueci se era um dos mais caros ali, Soliris, que foi condicionado à negociação significativa do preço. Raios, o que é isso? O que é negociação significativa do preço? Aí ninguém ali ninguém se sente confortável, não falo coragem, porque não é uma questão de coragem, é porque o processo está falho mesmo. Ninguém se sente confortável para dizer que a negociação foi significativa. O que é isso? Que parâmetro que a gente está usando para isso? Né? E aí, sabe o que aconteceu nesse processo de Soliris? Foi surpreendente, porque ele foi incorporado dessa forma, ele aí voltou para a Conitec, sei lá, depois de um ano e meio, 2 anos, para falar assim, olha, a gente não conseguiu aí uma negociação significativa do preço. Também subjetivo, tá? Também uma coisa subjetiva. Aí, o que a gente vai fazer agora? Agora, olha, não cumpriu o condicionante. Mas está incorporado, o secretário decidiu por incorporar, tem uma portaria de incorporação. Então a gente tem que fazer um processo novo, abrir um novo processo de avaliação de tecnologia para desincorporar. Cara, assim, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Ele não deveria ser incorporado porque não atingiu o preço que deveria, né, que deveria atingir para ser custo efetivo, para ser assimilado pelo sistema, para caber dentro da sustentabilidade do sistema. Então, nunca deveria ter sido incorporado. Então, assim, essas coisas, não adianta, a gente querendo ou não, critérios precisam existir, né? Critérios precisam existir. Sem isso, a gente vai continuar tendo decisões que você tenta achar o padrão, mas você não consegue, porque não tem critério. Você vê que uma palavrinha, né, Tiago, né, Aline, faz uma diferença, né? O que seria, que raios seriam esses valores significantes, né? Então, a responsabilidade está até na semântica, né, Aline, nesses processos todos. Como o Tiago diz, é importante ter critério, tem que ter. E aí, quando a gente fala nessa questão mais ampla, né, de todo o processo, de como que é feito o nosso processo aqui no Brasil, uma das minhas críticas também infelizmente, a gente não tem como priorizar, a gente não tem uma priorização, e essa é uma fase fundamental na ATS, a fase da priorização, né? Então, todos os processos, pelo menos que eu sei, não sei quais são os outros países que não têm uma fase de priorização, é muito importante priorizar. E o Brasil, a gente faz uma ATS baseada na demanda. Então, a gente trabalha baseado em demanda. Então, a única maneira de ter priorização de saúde da ATS são as demandas internas, que essa é uma questão que a gente já conversou até em outras vezes, em outros momentos, né? Então, a demanda interna, que é recebida pelas áreas do Ministério da Saúde, é uma maneira de tentar priorizar. Mas o Ministério, a Conitec, tem que analisar tudo que chega, né? Então, tem um prazo e tal. Então, infelizmente, acaba que eu acho que muitas vezes as coisas acaba sendo tomadas decisões atropeladas, porque você tem um prazo, tem que cumprir em 6 meses, talvez por mais 3 meses e tal. E essa questão dos critérios eu acho muito interessante, porque o que eu vejo ali, uma coisa que seria muito importante ter rotatividade dos membros, é uma coisa que deveria haver,
né? Em outros países a gente tem esse exemplo também, o NICE é um exemplo que eu sempre dou. Eles têm rotatividade dos membros, eles ficam 2 anos, e a gente teve uma oficina no ano passado, quando eu ainda estava lá no DGITS, com o pessoal do NICE. A cada 2 anos tem que rodar os membros, para não ficar aquela coisa sempre do mesmo jeito e tal. E aí, é legal porque esse processo tem essa renovação de membros e tem uma capacitação dos membros. Então, os membros, eles estão lá, eles estão dando o tempo deles, é voluntário, é um trabalho voluntário, não é fácil, né? É um trabalho extremamente técnico. As reuniões da Conitec eu não tenho acompanhado agora, desde que eu saí de lá, porque são reuniões estressantes, é muito estressante. Então, eu não me sinto, não quero ver a reunião que está acontecendo agora, porque é difícil, né? E aí eu fico pensando, quando eu fiz as entrevistas com os pacientes, quando a gente tinha os pacientes que eles podiam ir na reunião e eles tinham que sair na hora de tomar a decisão. É muito estressante você assistir, né? Então imagina, você sabe, o paciente vai lá na reunião, você sabe que aquela tecnologia, ela tá te fazendo bem, tem questões ali que não estão sendo abordadas pelo técnico, não está sendo mostrado, né, nos estudos, nos slides, tem questões que não estão sendo mostradas, mas que você sente que tem uma diferença. E aí, na hora de tomar a decisão, na hora de discutir, o paciente tinha que sair. Então, uma das entrevistadas, ela falou, é muito difícil, é muito estressante, me faz mal. E para mim, enquanto servidora técnica, eram reuniões que me faziam mal também. Eu parei de ir há muito tempo. Eu acho que desde que eu voltei do Canadá no ano passado, eu não fui mais à reunião, porque era muito estressante. Então, não tinha... Eu sinto um pouco, eu entendo isso que o Thiago fala, porque então, tendo essa capacitação, né, tendo uma rotatividade de membros, eu acho que isso seria muito saudável para a tomada de decisão. Que todos os membros que estão lá, eles entram, eles recebem uma capacitação para que esteja todo mundo falando a mesma língua. Uma das coisas muito importantes em qualquer reunião, em qualquer roda de conversa, ou curso, ou capacitação, uma das coisas muito importantes é a gente alinhar o que a gente se espera dali, quais são os objetivos que a gente quer daquilo ali, né? Eu lembro quando a gente fez lá o evento de pacientes em 2017, no começo a gente fez um alinhamento, o que a gente espera que saia daqui. Então, isso é muito importante. Talvez esteja faltando essa padronização, esse alinhamento ali, né, dentro do comitê. Agora, Aline, você traz algumas coisas muito interessantes e quando a gente vê o momento dessa evolução aí, ou pelo menos da boa vontade de fazer diferente, né? A gente vê a publicidade das reuniões e agora recentemente a gente foi surpreendido com o termo paciente testemunho, né? Minha pergunta para você e para o Thiago, a gente já abordou um pouco do impacto dessa negociação de preço na recomendação e no aceite da recomendação, do acatar da recomendação pelo secretário de Ciência e Tecnologia, então o preço é uma coisa importante. A gente falou muito de participação social, até porque a sua própria tese fala sobre isso, né, Aline? A minha pergunta objetiva é o quanto, agora o que a Conitec lança do paciente testemunho, que a gente vai ter 10 minutos ali para escutar um depoimento de um paciente. O quanto esse depoimento, quanto a participação social em um processo que gira em torno do custo, quando a gente vive num país onde, desde 2016, a gente tem a Emenda Constitucional 95 limitando os nossos investimentos, né? O quanto a participação do paciente vai mudar ou direcionar a incorporação de uma tecnologia. E aí, trazendo um pouco, é difícil não ter viés, né? Trazendo um pouco a minha leitura, queria que vocês comentassem, quando as evoluções elas são feitas de forma paulatina e sem uma estratégia, sem um racional, eu sinto que talvez a gente não tenha o valor que se espera da participação social contribuindo para as decisões. Então, a gente tornou públicas as reuniões, ok, legal. Agora vai o paciente testemunho, mas o que eu espero lá na frente, né? Igual você traz do encontro de 2017. Onde a gente quer chegar? E aí, a minha percepção é que da forma que está sendo feito, por mais que a gente escute o paciente testemunho, quando a gente sabe que a questão do preço impacta diretamente na minha recomendação, eu não sei se o paciente vai ter condições e vai
através da sua argumentação, mudar uma recomendação feita de uma análise que sequer faz, de fato, a própria custo-efetividade, né? Então, mas aí a gente não tem um critério de preço, de valor determinado, né? Então, eu acho que assim, o ideal é que a gente não gire essa tomada de decisão no preço, né? Porque é muito maior que isso, uma decisão de incorporação de uma tecnologia. Você tem vários aspectos, né? A gente tem aquele quadrinho que eu sempre mostro nas apresentações, né? Na ATS, ela precisa levar em consideração aspectos sociais, os aspectos do paciente, a logística, os aspectos financeiros, né? Os aspectos éticos, por exemplo. Então, essa questão do envolver o paciente está muito interligado com a questão dos aspectos éticos. E essa é um princípio, é um aspecto que muitas vezes ele é deixado de lado, mas a gente tem que buscar cada vez mais trazer isso para a própria tomada de decisão. Então, se a gente foca demais no preço, no custo, no limiar de custo-efetividade, aí eu acho que você está levantando demais essa bandeira do preço, sabe? Então, quando você abre, então essa decisão da Conitec foi muito importante, essa decisão agora, é um marco, né? Então, como você falou, a gente vem falando disso desde 2014, 2015. Então, eu até coloquei, fiz uma apresentação no PowerPoint, a gente nem precisa botar, mas só para eu lembrar, né, o tanto de vezes que a gente vinha falando sobre isso. Então, em 2015, eu escrevi um capítulo do livro de ATS que a editora Teresa Toma, de São Paulo, e a gente falou desses momentos que a gente teve o paciente dando testemunho na reunião, na plenária, que eu coloco como representante de paciente na plenária. Então, num capítulo do livro que a gente lançou em 2017, na verdade, foi 2017, que a gente teve duas experiências, 2014 e 2015, que eu acompanhei. E foi uma experiência que trouxe muita coisa boa, muita informação importante, e que ajudou a tomada de decisão. Porque a experiência que eu acompanhei, que eu cheguei lá em 2014 e sugeri, foi a primeira ATS que eu fiz, foi uma tecnologia para asma, e o demandante ele dizia que era muito importante porque para pessoas mais idosas aquela determinada fórmula era mais aquela determinada maneira de administrar o medicamento fazia diferença e tal, e aí eu não conseguia encontrar isso em lugar nenhum, essa informação, porque era um aspecto, era um desfecho do paciente, né? Um desfecho reportado pelo paciente, e não tinha lugar nenhum, em estudo nenhum. E aí eu propus isso, gente, vamos chamar um paciente, vamos chamar um representante de paciente para dar o testemunho dele, para ver o que ele pensa sobre isso, se realmente faz a diferença. Eu procurei em blog, que é uma coisa que algumas agências fazem isso também, né? Que é buscar na literatura cinzenta. Não achei blog falando nada sobre essa diferença, né, dessas duas tecnologias que eu estava analisando. E aí o paciente veio na plenária e falou, olha, a diferença para a gente é usar o equipamento, o dispositivo. Se a gente tem a educação e sabe usar, se o médico te mostra direitinho como usar o dispositivo médico, não importa se o pó é seco ou se é aerosol. O que importa é aquela fórmula que está ali dentro, é a composição do medicamento ali, mas a gente precisa saber usar o dispositivo médico. Então, isso fez toda a diferença na hora de tomar a decisão para o plenário. O próprio paciente, o relato do paciente ajudou. Acho que o Thiago quer fazer uma consideração sobre isso, mas o quanto é importante, né, a presença do paciente para ilustrar essa realidade, né, Thiago? Você sabe, assim, uma coisa que eu também tenho discutido muito com o Gu, né, sobre... A gente, por exemplo, faz parte de algumas instâncias de participação social, representando, em tese, a perspectiva do paciente. E amanhã, a gente não vai estar, vai reciclar, outra pessoa vai fazer parte. E a gente perde a oportunidade de falar, muitas vezes, né? Eu fico pensando muito, assim, a gente precisa buscar elementos e mecanismos para democratizar de verdade a participação social, não apenas aquela pessoa que tem cadeira ou que foi convidada. E aí eu só quero fazer um parênteses, né? Eu acho excelente iniciativas como essa, a gente tem que realmente tirar o chapéu,
Mas, de novo, com aquele espírito crítico que tem que conduzir a participação social, né? Tem que ter um espírito crítico, porque esse processo tem que ser sempre aprimorado, eternamente aprimorado. Mas o que a gente tem que perseguir é uma participação mais democrática possível. Porque, às vezes, essa pessoa que fez o depoimento que a Aline mencionou, ela tem uma característica especial. Se você vai pegar uma esportista que gosta de andar com uma bomba, nem sei se era de insulina e tal, mas se você vai... Ela vai amar a bomba de infusão de insulina, porque ela nada com aquilo, porque ela... Se você perguntar para uma outra pessoa que é mais sedentária, não tá nem aí para bomba. Então, assim, tudo isso também é muito variado, né? E eu fico também pensando em como você vai transformar estas opiniões em evidências e algoritmos também, entendeu? Porque tudo isso tem que fazer parte de uma série de elementos ali para gerar a tomada de decisão, né? E precisa ser algo confiável, precisa ser algo com evidência mais... com uma evidência robusta, senão, de novo, você pode estar indo muito mais por um critério subjetivo de alguém me sensibilizou mais do que outro. Isso não pode, isso não é justo, né? Isso não é justo. Então, acho que a gente tem que perseguir, temos que aplaudir, mas temos que perseguir modelos de participação ampla, aquele que mais tem condições de contribuir, que ele tem espaço. Eu sei que é uma ilusão achar que todo mundo vai contribuir, e não acho que é isso que tem que ser perseguido, mas tem que ser perseguido que aquele que tem condições de contribuir, quer contribuir, que ele vai ter um espaço para isso. Isso eu acho que é algo absolutamente fundamental. Eu acho que isso que você traz, essa evidência, né, mais robusta, talvez seja a evidência que vai vir na consulta pública, né? Na consulta pública, o Brasil é um dos poucos países que faz essa consulta pública ampla. E isso é uma coisa que também é interessante. Cada organização de ATS tem os seus contextos diferentes. Agora, Aline, só aproveitando essa questão da consulta pública, que é outra percepção que eu tive assistindo às reuniões, né? Acho que sim, ela é um outro instrumento que tem o seu valor. Não acho que o depoimento e a consulta está satisfeito. Acho que estamos longe ainda de ter um modelo que permita uma participação bem democratizada. Mas, assim, eu fiquei com uma sensação de que a consulta pública, quem lê a consulta pública, quem lê de verdade a consulta pública, é a pessoa do NAT que está fazendo o relatório. E essa pessoa do NAT, ela seleciona lá 2, 3 que chamaram a atenção dela. Já deixando de novo claro, assim, que essas pessoas, na minha opinião, estão, assim, absolutamente bem intencionadas, querem fazer o melhor trabalho possível. Mas é 1, 2 pessoas ali, né? A gente está falando. A possibilidade dessas pessoas falharem ou deixarem de considerar algo que poderia ser relevante é imensa, é maior do que no fato de acertar 100%, porque ninguém acerta 100%, né? Então, acho que até isso a gente tem que também levar em consideração. Eu tenho a percepção de que a qualidade do NAT ali é que encaminha as decisões. É aquilo ali que, via de regra, tem encaminhado as decisões. Então, a gente não está falando nem de 13 pessoas. A gente está falando de um grupo de pesquisadores que vão trabalhando o seu racional dentro da sua apresentação ali. De novo, na melhor das intenções, mas... com o seu viés pessoal, assim, que não adianta falar que não tem viés, assim, acho que viés é muito mais que conflito de interesse econômico, né? O fato de eu ser ser humano e ter uma experiência de vida é o meu próprio viés, né? De eu estar aqui, numa sala, com puta de um calor, né? Desculpa, se tiverem crianças assistindo aí, mas, e o Gustavo, num calor maior ainda, porque tá com o sol, e a Aline, querida, em Vancouver, né? Um frio gostoso. Assim, só isso já faz a gente ter percepções completamente diferentes. Provavelmente a nossa apresentação no NAT ali teria isso como algo influenciando na nossa avaliação. Só uma questão... Talvez o ideal seria colocar em algoritmo, hein, Gustavo? Também, inclusive, todas essas informações, né? Mas tem que colocar em algoritmo o critério, né? Porque, assim... Eu, em algumas reuniões que já foram publicadas, o que eu percebi é que a própria decisão final da diretoria por recomendar a incorporação ou não, ela é feita, obviamente, após a avaliação do NAT, que apresenta lá os estudos. E, em alguns momentos, enfim, eles não seguem a recomendação do NAT. Mas, poxa, se foi a pessoa do NAT que leu a consulta pública, as contribuições, e ela traz lá uma recomendação pautada no que ela avaliou para que a plenária decida, me parece que em algum momento o paciente se perde, porque a forma de participação social é a consulta, 1 ou 2 pessoas leem,
aí faz toda uma recomendação, às vezes uma recomendação que implica inclusive em saving, né? Então, assim, em 5 anos a gente tem lá uma economia de X milhões e ainda assim a gente tem uma recomendação por não incorporar. Por isso que eu bato muito na questão de que será, Tiago, será, Aline, que iniciativas como dar publicidade às reuniões, iniciativa como paciente testemunho, que é um marco, independente do que vai resultar, isso a gente não regride, né, em políticas públicas, e isso já é uma conquista para a sociedade gigantesca. Mas a forma como eu tenho visto a tomada de decisão, chega um momento que o tomador de decisão ele para de ter contato com o paciente. Porque aí entrou o NAT, porque entrou alguém, e a tomada de decisão ela volta para aquele binômio preço e custo, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisaria qualificar não só a participação social, mas qualificar como se dá a decisão, o processo decisório. Então, puxa, vamos negociar o preço antes? A gente não tem um preço máximo de venda para o governo? Vamos negociar, então, em outro momento, o preço? E que eu acho que é algo muito importante, porque se a Conitec não existisse e se em outras gestões não fossem negociados preços, a gente já estaria que o sistema já está colapsando, mas a gente teria colapsado há muito tempo antes. Que é uma coisa importante da gente discutir o preço, mas não quando o paciente depende daquilo. Isso precisa ser decidido e discutido antes. Nas gestões o Ricardo Barros ficou muito conhecido por isso, né? Direcionar uma negociação de incorporação de uma tecnologia mediante negociação de preço, e muitas vezes não atingindo o preço, simplesmente não incorporava. Mas nós estamos falando de paciente que está esperando. E aí a minha questão eu não sei de fato se o paciente testemunho, aquele que a gente não sabe como vai ser escolhido, eu estava até lendo enquanto a gente falava aqui, vai ser escolhido se ele tiver feito o cadastro dele no formulário da própria Conitec. Já tem viés aí? Será que todo paciente que representa a comunidade de asmáticos ou diabéticos, ele teve contato com isso? Ele fez lá o cadastro dele? Onde que ele está? Ele está em São Paulo? Ele está em Minas Gerais? Ou ele está no norte do Pará? Sabe? Como que a gente vai fazer tudo isso? A gente está falando de qualificar a participação social e aplaudindo porque tem que aplaudir, mas eu não acho que essa inserção, da forma que ela foi feita, vai mudar alguma coisa, essa é a verdade. E aí eu lembro de um termo que está na tese de doutorado da Aline, que é o tokenismo. E aí eu pergunto, Aline, será que essas decisões recentes, elas não sustentam a tese de que há um tokenismo nessa esfera de avaliação de tecnologia em saúde quando a gente pensa na participação social? Se puder explicar o termo também para a gente, seria bom. A Aline já explica e já fala da tese dela. O tokenismo é um termo que é usado... ele começou, esse termo foi... agora eu não lembro, não vou explicar, não vou voltar muito atrás, mas o tokenismo é o... Foi esse cara aqui, ó. Foi esse cara aqui que criou aqui, ó. Foi o Martin Luther King. O tokenismo é aquela coisa do fazer para inglês ver. Eu só fazer para inglês ver. Sabe? Só faz, na verdade, é só para mostrar. Por exemplo, a gente está numa sociedade hoje em dia que a gente preza pela diversidade. Então, aí uma empresa vai lá e bota faz uma foto, um marketing, bota um indígena, um negro e um casal de homossexuais, de gays, assim. Só que lá dentro da empresa, eles desrespeitam o negro, desrespeitam os homossexuais, enfim. Então é isso, né? Esse que é o tokenismo. Mas aí a gente eu cheguei, depois de ter conhecido esse termo, que eu não conhecia antes, cheguei lá na reunião da Rebrates ano passado e falei disso, né? De que a gente tem que buscar cada vez mais um movimento, uma inclusão genuína. E que muitas vezes pode parecer que isso é tokenístico, né? Esse movimento, essa participação social que a gente tem no Brasil, muitas vezes poderia parecer que não era tão genuína. Mas eu acho que aí, quando você toma essas decisões, cada vez mais de dar transparência, de incluir o paciente, eu acho que a chance é menor, entendeu? De ser... eu acho que... E aí, por isso que é interessante você manter sempre esse diálogo e se manter aberto às críticas. Sabe? O que eu vejo é que as pessoas ainda são o nosso governo, ele ainda é muito...
ele não gosta de receber crítica, né? Então, a gente tem vários canais para isso, para que a sociedade se manifeste, mas você não vê no feedback, né? E aí, o que a gente faz com essas críticas? Então, a gente teve eventos na Rebrates ano passado com os pacientes, a gente teve um evento em 2017 com pacientes, e esse pedido de transparência das plenárias, o pedido de ter uma maior representação dos pacientes na plenária, isso vem lá há muito tempo, né? Então, eu já venho falando isso em palestra e tal há muito tempo. Então, é uma coisa gradativa, não tem jeito, Gustavo, não tem jeito, Thiago, vai ser gradativo, é devagarzinho, e a gente vai convencendo as pessoas, e é trabalho de formiguinha, e eu acho que é isso, a transparência te dá a chance de criticar, de tentar melhorar aqui e ali, a participação do paciente vai dar a chance de uma pessoa, mesmo que não seja uma pessoa que vai representar todo mundo, mas vai ser um paciente que vai estar ali, uma pessoa que viveu, eu espero, né, que seja escolhida uma pessoa que realmente tem uma experiência de vida. Você tem o Conselho Nacional de Saúde, que vai representar o usuário do SUS em geral. Então, eu acho que o nosso processo está se aproximando cada vez mais de um processo melhor, né? Então, está aprimorando cada vez mais. E é importante que tenha lá dentro pessoas que estejam buscando isso, essa melhoria de qualidade, sabe? Estejam abertas a ouvir os diversos atores para que a gente possa melhorar cada vez mais, né? Gente, a gente está na reta final. Então, já vou aproveitar, então, já que você quer fazer um comentário, que eu ia passar para você, porque a gente está, né, com o tempo esgotado. Ô, Thiago, fazendo um comentário e já usando esse ensejo da Aline, já que o governo muitas vezes não gosta de receber críticas, e afinal de contas, quem que gosta, né? Vamos dar só a palavrinha, né? Em vez de crítica, vamos dar sugestões, então, que tal, né? O que melhorar daqui para frente para essas reuniões e no processo de transparência? Thiago, é com você, ó. Já... A gente está jogando vôlei. Eu levantei a bola e você vai cortar agora. Vamos lá. Você usou uma palavra que eu até coloquei aqui, né? Eu concordo super com a Aline, que é uma... Assim, a gente tem uma série de medidas que foram tomadas recentemente e que perseguem uma maior participação social. Fruto de conversas e de sugestões, usando a sua palavra, Camila, que já, assim, não são tão recentes, né? Já faz bastante tempo. Eu acho até que demorou. Eu concordo que o negócio é gradativo, mas, assim, eu acho que dá para ser mais rápido. Não é lento, não precisa ser lento. Não precisa ser lento. Assim, eu estava falando, brincando aqui do livro do Martin Luther King, mas esse livro chama Por que Não Podemos Esperar, né? E acho que era esse o grande movimento, assim, olha, não dá para a gente esperar, né? Quando falava assim, não, peraí, a gente tem uma série de reformas para fazer aqui, depois a gente cuida disso. Não dá. Tem que ser, dá para ser mais rápido. Não precisa ser perfeito, a gente não precisa mudar para ser perfeito, a gente tem que começar a prototipar políticas públicas. As grandes políticas públicas, elas nascem assim, só que a gente fica com medo de prototipar, a gente tem que testar, é tentativa e erro. Às vezes parece que é um pecado falar em tentativa e erro. Não adianta, a vida é tentativa e erro, é o tempo inteiro tentando, errando, melhorando. É muito melhor você fazer política pública baseada em tentativa e erro do que fingir que a política pública tá boa. E de que só porque ela é nova, ela é boa, né? Então, eu concordo que tem que ser, gradativa, é um processo em construção, só que ele pode ser muito mais rápido. Acho que ele pode ser muito mais rápido. E aí, eu acho que só para concluir, Camila, o Hugo pode também concluir nessa linha, uma outra forma de participação que foi muito falada pela Aline na tese de doutorado dela, que é a audiência pública, né? Ela mesma, antes da gente entrar aqui no ar, a Aline falava assim, olha, nunca teve uma audiência pública na história da Conitec. E a audiência pública, ela está prevista ali numa fase entre a recomendação final da Conitec e a decisão do secretário de Ciência e Tecnologia. A decisão que vai ser feita por meio de uma portaria, que basicamente é a decisão final ali do processo. Nesse meio tempo, que o secretário pode decidir, se achar que a matéria é relevante, ele pode decidir fazer uma audiência pública. Eu achei curioso porque a AME fez um pedido, justamente nesse momento, nesse ínterim, entre a recomendação final da Conitec e a decisão do secretário, ela fez um ofício para o secretário pedindo para que ele realizasse uma audiência pública. E a resposta que veio, assim, foi meio assim, olha, você não pode requerer que ele faça uma audiência pública. A sociedade civil não pode requerer. É ele que decide. Você não pode... Você não tem, assim, essa
você não pode usar esse termo, né? Aí a gente pode refletir, não, realmente, talvez a gente usou a semântica, a palavra, né? Ela pode ter dado uma semântica errada, a gente deveria ter sugerido, aí voltando à sua questão, Aline. Mas assim, é óbvio que essa era a intenção, não quero pegar a caneta da mão dele e assinar, entendeu? Mas é óbvio que era sugerir, né? Agora, aí falar assim, não, você deveria usar depois o recurso para questionar. Gente, só que o momento era aquele, era entre a decisão, a recomendação e a decisão. Se eu usasse o recurso, né, recurso, né, já estou até comendo palavras aqui, mas se eu usasse o recurso, não seria o momento mais adequado, porque é antes do recurso que ele teria que tomar aquela decisão. Então, assim, receber esses feedbacks é algo também que tem que ser né, bem assimilado. A gente tem que ter quase regras para receber feedbacks, para que o gestor público possa receber feedbacks e agir no momento certo. Né? E aí, prevista Gustavo? na lei, né? A audiência pública está prevista na lei. Sim. Queria passar a palavra para a Aline, mas já falando o finalzinho, então, e pegando a onda do Thiago, esse tema ele não vai ser estressado, esgotado em um único Saúde na Roda. A gente precisa falar e acompanhar, monitorar, até porque é algo dinâmico, né? É algo, enfim, que vai evoluindo à base da tentativa e erro, ainda que a gente não assuma que as coisas evoluem assim. A questão da resposta que nos surpreendeu, isso foi recente, tá? Eu me solicitou audiência pública num processo que ainda está recente aqui de incorporação de tecnologia. A resposta ela causou surpresa porque basicamente é isso, né? Não cabe à sociedade civil requerer ou, enfim, deveria sugerir. Só que, poxa, então cabe a quem, né? E aí fica uma questão que é por isso que eu trouxe bastante essa pergunta para a Aline, se talvez não é tokenista, porque ao mesmo tempo, foi na mesma semana que liberam a questão do paciente testemunho, eu recebo uma resposta em forma de nota técnica que foi assinada pela Vânia, falando que não cabe à sociedade civil sugerir. Então, poxa, mas ao mesmo tempo você está querendo envolver a sociedade civil. De novo, como que eu faço então para participar? Eu acho que talvez uma saída que você pede que a gente finalize sugerindo algo, talvez uma saída é reciclar. Reciclar por quê? Porque os outros lugares fazem isso e quando a gente recicla, a gente dá chance para que uma cultura não se perpetue, mas para que ela evolua. A minha leitura é que existe uma cultura nesse processo de avaliação de tecnologia em saúde desse grupo de 13 pessoas que estão avaliando diretamente a vida, o resultado para a vida de várias pessoas, né? Então, talvez reciclar, a gente recicla a cultura, a gente dá espaço para novas ideias, enfim, a gente começa a construir algo. Ano passado eu escutei de uma pessoa da alta direção lá, que já tinha saído da Conitec, de que, aos olhos dela, a Conitec não tinha mais nada para evoluir. E a própria Conitec mostrou que ela estava errada, porque a Conitec já deu publicidade às reuniões, a Conitec já lançou o paciente testemunho e tudo isso é digno de palmas. Mas a minha pergunta é, será que a cultura da participação social já não é um obstáculo para quem está ali há tanto tempo fazendo isso e decidindo como fazer? Aline, é com você. Então, naquele framework lá da tese, a gente faz várias sugestões, né? A gente traz as críticas, né? Quais são as dificuldades que a gente encontrou, quais são os facilitadores e quais são as sugestões. Então, é importante que a gente faça as críticas, mas também seja propositivo, né? Para que sejam críticas construtivas. Então, eu acho que é uma coisa que várias associações de pacientes têm feito, vocês têm feito, e eu sempre coloco isso, sabe? É muito importante esse movimento da sociedade, né? Você demandar, né, essas melhorias. Então, é muito importante isso, porque senão, se não tem esses apelos, acaba que permanece o mesmo, né? Permanece, o processo não anda. Então, lá naquele framework, eu sugiro, né, com base nas sugestões de vários pacientes, com base do feedback de vários atores, não só pacientes, de academia, de tomadores de decisão e inclusive de membros da Conitec que foram entrevistados, a gente faz uma sugestão de um envolvimento desde o início, né, e avaliação desse envolvimento também.
Então, você ter o envolvimento lá desde a pesquisa, você ter o envolvimento desde o começo no escopo das perguntas. Então, por exemplo, o NICE, ele tem pacientes experts, que eles chamam. Dentro tem o membro leigo no comitê. Então, para trazer esse aspecto da sociedade, o aspecto do paciente que tem a experiência de vida específica daquela condição de saúde, daquela tecnologia. Então, o NICE trabalha, eu coloco sempre o NICE porque ele é o espelho, todo mundo busca se espelhar no NICE. Então, eles trabalham com organizações de pacientes, as organizações de pacientes fazem revisão de documentos. Eu fiz uma anotação aqui, faz escopo de consulta de workshops no início das ATSs, nominam pacientes experts para os meetings. Então, muitas vezes eles o NICE busca um nome, que foi o que a gente fez também lá naquela questão da asma, em 2014, a gente buscou um nome de paciente com algumas associações de pacientes de asma. Então, é interessante você trabalhar junto com as organizações de paciente, é interessante a instituição de ATS se colocar como parceira, buscar os pacientes como parceiros e avaliar todo esse processo. Então, eu falo muito do processo de participação social, de envolvimento do paciente, porque é o que eu sou especialista em, né? Sou especialista nesse processo. Então, avaliar esse envolvimento é muito importante para que justamente não seja um envolvimento tokenístico, para que seja um envolvimento genuíno. Então, perguntar para os pacientes como que está sendo, qual que é o feedback deles sobre a consulta pública. Então, fazer uma melhoria, um aprimoramento do formulário de consulta pública com o feedback do paciente. Esses pacientes que vão participar da plenária, da reunião plenária, fazer um questionário de satisfação do paciente, né, para aprender, que é uma coisa que o NICE faz também, para aprender com ele como que pode melhorar, né, como que os pacientes podem melhorar, como que eles estão vendo essa participação, esses pacientes que vão participar. Então, outra coisa que a gente falou aqui das consultas públicas, a gente precisa melhorar essa análise das consultas públicas, né, então muitas vezes os pacientes, a sociedade pergunta como que foi, como que é a quantidade, qual que é a pontuação do que vem na consulta pública, não tem uma pontuação. Né? Então, outra coisa, a gente tem uma pesquisa qualitativa, né? A gente não tem só pesquisa quantitativa, tem a pesquisa qualitativa também, e que é super importante, traz muito valor, agrega muito valor para a pesquisa em geral, para a ATS, né? Então, não tem como você quantificar essa participação do paciente, traz dados qualitativos. Então, Aline, você acha que a gente consegue compartilhar com as pessoas que estão assistindo aqui o Saúde na Roda, na descrição do vídeo, esse seu material? Sim, claro, está disponível. Ai, que bom, porque é um material tão rico que a Aline preparou aqui pra gente, né? Vai ser maravilhoso poder compartilhar com você que está assistindo. Já aproveitando para agradecer a participação da Aline Silveira Silva, o Gustavo San Martin, o Thiago Farina, né? Eu leio Thiago Matos, me confundo, mas é o Thiago Farina, né? O escudeiro aqui do Saúde na Roda. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Gostei que eu já até anotei aqui para deixar no nosso radar. Vamos falar sobre cultura de participação social, que eu acho que é cada vez mais necessário, imprescindível, até para dar algumas sugestões, né, Thiago, para esse governo, como atrair mais a participação social, né? Enfim, de todos em relação à saúde. Muito obrigada, gente, pela participação. Até uma próxima. Obrigado, pessoal. Um abração para vocês. Obrigada pelo convite, Valeu, pela pessoal. oportunidade de novo. Tchau, tchau.